Na hora que você quiser, João. Entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar em seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Agora que deu pra lembrar da música, treinar um pouquinho, vamos entrar em adoração. Mesmo com muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Aleluia! Encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar em seu grande e imenso amor. Ele é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Irmão, se Deus é fiel, Ele nunca muda. É a palavra dele que Ele é eterno, diz que Ele é eterno, de eternidade a eternidade Ele continua o mesmo. Por igual a casa, nosso coração tem que ser mudado. Não são as circunstâncias que tem que ser mudadas, mas o nosso coração. Por igual a casa, Senhor, então ordena esse monte de problemas na sua frente, que saia do seu caminho e deixe Cristo passar. Amém. A palavra fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai um ato de olhar do alto, meu irmão, que nós somos as portas, os portais eternos, que conectam o céu com a terra e a terra com o céu. Por igual a casa, Senhor, se
fidelidade de Deus. Não deixa Ele te enchendo agora para transbordar uma fidelidade que vem só dEle, um amor que vem só dEle. Um amor muito acima do filéu, um amor que vem do teu espírito e vem te tornando em ágape. Que você possa sentir esse amor hoje, um amor que Deus expressou na cruz através de Cristo, que vai acima das circunstâncias. Se Ele é fiel por ti, então levanta tuas mãos e louva porque Ele é fiel. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã para novamente o sol brilhar. Deixa Ele encher os teus lábios agora, e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar em seu grande e imenso amor. Aleluia, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, Ele é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Aleluia. Vem nesse nosso meio, Senhor, e enche nossos corações, enche nossos mentes, ó Pai. Leva cativo todo pensamento, a obediência de Cristo. Substitua-nos, Senhor. Queremos trocar todo jugo contigo, ó Deus. Todo jugo jogar aos pés da cruz. Não confiar em nosso amor, Senhor, na palavra que nos foi revelada, Senhor. Como Pedro fez, ele confiava no amor dele por Cristo e na palavra que ele teve revelada de Deus. Não queremos confiar nisso, ó Pai. Queremos confiar no teu amor por nós e no verbo que é vivo. Queremos confiar naquilo que tu és, ó Pai, não nos nossos sentimentos, nem naquilo que vemos, Senhor. Entra, Senhor, no nosso meio, Senhor. Graças a Deus, aleluia. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Declara ao Senhor que você pertence a seu futuro. Eu pertenço a ti. Tudo que essa frase envolve pertence a Ele. Declara por fé, levanta tuas mãos. Vou pela cara, nós pertencemos a ti. Eu pertenço a ti. Declara por fé que você pertence. Glória a Deus. Eu pertenço a ti. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu deseje mais. Não há nada que eu anseie mais além de ti. Oi, bacana. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, Senhor. Não há nada que eu queira mais.
desejava. Ele não desejava uma palavra a mais de Cristo. Ele não desejava um milagre a mais de Cristo. Ele desejava saber algo mais de Cristo, uma revelação futura. Ele só desejava Cristo, João. Olha, deixa esse coração inundar o seu coração. Um coração que não deseja nada além de Cristo. Pela fé, vai imprimindo isso na sua alma. Diga a sua alma, louve o Senhor. O salmista já falava, minha alma, louve o Senhor. Seja intrépido no seu espírito e ousado para entrar no Santo dos Santos, confiante que Ele é Deus, Ele é fiel. Ele que nos justifica. Nós somos a justiça de Deus na terra em Cristo Jesus. Podemos declarar que Ele é tudo em nós. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu deseje mais. Não há nada que eu anseie mais. Além de ti. Vai louvando, vai soltando o teu espírito. Destrava o fôlego da vida no teu DNA. O fôlego da vida está no nosso DNA, porque foi soprado ao barro. E ele ficou impregnado do nosso DNA. Até tua carne pode sentir a Deus hoje por causa desse fôlego de vida. Um cão não pode sentir a Deus como nós sentimos. O animal não pode sentir a Deus como nós sentimos. Por causa do fôlego da vida que está em nós. Vai destravando esse fôlego agora. Vai deixando o teu espírito jorrar pela tua alma, pelo teu corpo. Existe novo DNA que se conecta com Deus. Deixa o Senhor curar as suas feridas. Apresenta diante do teu Deus agora. Eu tô sentindo aqui que há muitas feridas nas mãos. Há mãos feridas pelo trabalho. Pelo trabalho que é muitas vezes pela coisas que não deviam estar fazendo. Coisas que as mãos não servem para isso. Uma coisa que é usada para fazer algo que não foi criada, ela é desonrada. Tudo aquilo que nós usamos para algo que não foi criado é desonrado. O Senhor quer de novo colocar as mãos no lugar certo. Colocar as mãos no lugar certo no meu coração. Eu quero as mãos entronizando o meu nome. Moisés tinha as mãos levantadas e o exército vencia. Não desonre suas mãos, porque suas mãos foram criadas para louvar, para curar. Não desonre os teus membros, porque eles foram criados para expressar o próprio Deus. Se nós fazemos algo que nós não fomos criados, a honra está, dá o mérito aquilo que foi criado. Vai restaurando, Senhor, as nossas funções, os nossos dons que o Senhor colocou em nosso espírito, o Senhor distribuiu conforme a tua vontade, Senhor. Vem restaurando no nosso meio isso, ó Pai. Vem tirando toda desonra, toda falta, Senhor, de honra. Vem colocando o teu espírito em nosso meio. Antes da próxima música, eu queria saber se alguém teve algum sentimento nesse momento que queira compartilhar ou pedir oração. Bom, pra mim você tá fluindo. Eu tô só. Aleluia. Tô entendendo o que é o mistério que o Senhor quer fazer aqui hoje. Então eu tô só no rio. Mas se alguém quiser oração, aproveita. O Senhor tá perguntando, o Senhor tá chamando. O Senhor colocou no meu coração que tudo aquilo que a gente faz com um membro que ele não foi feito para ser feito é uma desonra. Então se eu pego um ministro de louvor e tento colocar ele como evangelista, estou desonrando ele sem querer. É muito forte isso, meu irmão. A gente não saber onde nós nos encaixamos no corpo de Cristo. Um cristão sem identidade é um cristão perdido, porque ele não sabe qual a honra dele, onde está a honra dele.
Uma coisa é vocês entrarem debaixo do dom que o Senhor colocou na minha vida de ministração de louvor. Outra coisa é vocês pegarem o violão aqui e começar a batucar. Outra coisa é eu tentar pregar igual o Lin prega. Ou igual o Tony faz. Ou orar igual a Camila. Eu vou simplesmente me frustrar. Você está querendo dar identidade aqui. Você não está falando sobre pecado. Você está falando sobre identidade. Identidade no corpo de Cristo. Quem bebe do cálice, quem toma do cálice e come do pão sem discernir o corpo é acusado. Olha o tanto que isso é rico, a consciência é acusado. Ele fala, eu acusarei. Não, ele não fala isso. Ele fala, é acusado. Mas claro que o pecado ele deturpa a nossa identidade no mundo material e no mundo espiritual. Uma pessoa que é alcoólatra, drogada, ela não sabe nem se ela é pai ou se ela é filho. Ela não sabe nem como agir. Ela perdeu totalmente a identidade dela, pessoal. Imagina no mundo espiritual a bomba que o pecado faz. A graça vem, restaura a consciência. A graça vem e fala, você é justo em Cristo, você é salvo em Cristo. Mas precisa ir uma restauração mais profunda, que parte do coração, dando identidade mais profunda, mais profunda. Uma vez que essa desonra é tirada, o coração vai começando a fluir. A ministração é essa. Se identifique no corpo de Cristo. Por isso que eu falei, aquele que quiser sentir um coração agora de oração, simplesmente mova o seu coração. Não precisa vir aqui na frente da câmera. Em casa, também quem estiver assistindo, simplesmente mova o seu coração, disponha. General Naamã, ele não estava disposto a entrar no rio. É a disposição do coração que move a Deus. É um passo disposto. Deus, obrigada, Senhor Jesus, por essa noite. Obrigada pela Tua presença aqui neste lugar, Deus. Porque nós podemos sentir o Senhor passear em nosso meio. Porque nós somos a Tua noiva. Nós somos também o Teu corpo, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar consciência daquilo, Senhor Jesus, que nós fazemos parte. Do grande propósito que é, Senhor Jesus, ser a Tua igreja. Principalmente nos dias de hoje, Senhor. Porque o Senhor está voltando e nós amamos a Tua volta, Espírito Santo. Deus, mas que essa noite o Senhor possa nos revelar, para aqueles que ainda não têm certeza, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, qual que é o dom de cada um aqui, quais são as habilidades, qual a unção derramada, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos ser filhos sem identidade. Senhor, porque nós já sabemos a nossa origem vem do Senhor. Deus, Pai, então em nome de Jesus, Senhor Jesus, tira aquilo que nos impede de ver, tira as traves dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, tira, Senhor Jesus, a insensibilidade do nosso coração. Deus, que possamos ser chamados para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para a noiva, Deus. Pai, nos revela quem nós somos em Ti. Deus, o Senhor nos amou primeiro. Nós somos frutos Teus, nós saímos do Senhor e, portanto, o Senhor nos conhece plenamente, Deus. Essa noite venha nos revelar, Senhor Jesus, quem nós somos em Ti. Ó Espírito Santo, nos revela para que nós somos criados, Deus. Pai, nós não estamos aqui, Senhor Jesus, para fazer volume, Deus. Nós estamos aqui para um propósito. Senhor, para aqueles que ainda não sabem qual o propósito, Espírito Santo vem revelando. Inicia, Senhor Jesus, esse revelar essa noite, mas que possa ser um revelar progressivo, Deus. Que dia após dia o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos moldando, o Senhor vai nos mostrando quem nós somos em Ti. E como nós somos amados pelo Senhor, não é pelo amor que sentimos por Ti, Deus, porque esse amor ainda é muito defasado, é muito pequeno, é muito raso, Deus, mas é pelo amor que o Senhor sente por nós, um amor tamanho que o Senhor deu o próprio Filho, o Senhor deu o próprio Filho, o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu, o Senhor entregou. Ora, balachore, cada Espírito Santo de Deus hoje nos foi dado a Tua igreja, porque Ele nos ensina
ensinaria todas as coisas. Então nos ensina qual é o nosso lugar. Nos ensina, Senhor Jesus, qual é o nosso chamado, nosso talento, porque nós não queremos enterrar. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos enterrar por ignorância, por medo, Senhor, por falta de ousadia, por timidez. Porque os tímidos não entrarão no reino do céu, Senhor. Então hoje nos dá ousadia. Senhor Jesus, nos dê injeção de ânimo essa noite, para que possamos buscar em Ti, nos reconhecer no Senhor. Que Cristo seja impresso em nós. E que isso, Deus, inicie essa noite. Mas que dia após dia, através do falar do Teu Espírito, da revelação da Tua palavra, Senhor, da boca dos irmãos, que o Senhor venha falando, Deus, para aqueles que ainda não se encontraram no Teu corpo, Pai. Deus, em nome de Jesus, queremos, Senhor Jesus, ser filhos que reconhecem a paternidade que tem e sabe quão amado é e conhece o lugar onde deve estar, Pai. Em nome de Jesus. Tu és o meu Deus e não há outro como Tu. Não há outro como Tu. E todo o meu ser é atraído por Ti. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Todo o meu ser é atraído por Ti. Nos atrai a Ti. Mais uma vez, Tu és o meu Deus e não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Todo o meu ser Reveste o Senhor com Teu poder, com a Tua unção, Senhor, que a palavra possa fluir, Senhor, desimpedidamente, Senhor. Desimpeça, Senhor, tudo, Senhor, que possa atrapalhar a Tua unção, Senhor. E contra a fluir da Tua graça no nosso meio, Senhor. Que nossa mente esteja conectada, Senhor, com a Tua graça, sabendo que nós somos a justiça de Deus sobre a terra, em Cristo Jesus. Abençoamos, Senhor, a vida do nosso irmão Tony, Senhor.
como pastor, Senhor, ele possa trazer, Senhor, o nosso Oribalacate como nosso maná, Senhor, nosso alimento, uma palavra, Senhor, que distinga, Senhor, entre carne, Senhor, e espírito, alma e espírito, Senhor. Oribalacate, todo cansaço mental no meio dos meus irmãos, em seus corpos, cai por terra agora em nome de Jesus. Vem vivificando, Senhor, tanto os que estão em casa, Senhor, nos assistindo, como os que estão aqui, Senhor. Oramos por cada um que não veio, Senhor. Toda falta de ar, Senhor. Toda falta, Senhor, de oxigenação, Senhor. Oribalacate, todo problema físico, Senhor, vem sendo curado. Todo exame físico vem sendo sarado. Eu declaro que a palavra encontrará um lugar adequado para frutificar e não voltará vazia. Oribalacate. Graças a Deus. Graças a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Põe a graça e paz. Graça e paz. Achei água para você aqui. Vou pegar. Pode começar. Boa noite a quem está assistindo a gente pela internet. Boa noite a quem ainda vai assistir. Que o Senhor te acompanhe, te abençoe, te visite. E a palavra alcance também a sua família. Que o Senhor traga para nós uma nada transição. O Senhor tem falado muito comigo a respeito de mudanças, porque quando Deus nos muda de lugar, Ele não só muda uma posição física. Todas as coisas têm um símbolo, existe um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo do sol. E quando o Senhor começa a nos migrar de um lugar para outro, o que acontece é que o Senhor não apenas está nos mudando de lugar, mas um lugar novo exige de nós sempre mais e sempre a unidade, sempre a comunhão, porque nós tivemos muito tempo da parte do Senhor para receber. O Senhor falou conosco, o Senhor nos guardou, o Senhor nos separou e o Senhor nos fortaleceu. Mas chegou o momento agora de nós nos estruturarmos, de nós agora mostrar o que ganhamos, o que recebemos, porque aonde quer que nós vamos, eu via agora, enquanto o João orava, eu via pequenas velas. Velas falam de luzeiros. O Senhor nos chama como luz em minhas trevas. Então, assim, é hora da sua luz brilhar, mas não é para ficar uma vela. Lá em Provérbios fala que a nossa luz precisa brilhar até tornar-se o dia perfeito. Amém. Então, o que isso significa? Significa que a luz, ela começa a iluminar você por dentro. Jesus Cristo é a luz. Então você vai tendo comunhão, você vai se edificando e o Senhor vai trabalhando e transformando você de glória em glória e de fé em fé. Amém, Amém, igreja? Amém. Então, hoje o Senhor vai falar conosco algo muito, muito interessante, algo assim que é decisivo para uma mudança. Quem quer mudança de vida e quer ver as respostas, quer ser ouvido em Deus, o Senhor deu a chave para nós. Amém. Hoje nós vamos ouvir algo da parte do Senhor que é riquíssimo. E o Senhor, tenho certeza que está derrubando por terra algo poderoso, que atuou muito forte na vida de muitos de nós. Não vou dizer todos, porque cada um tem a sua peculiaridade, mas é algo que chama idolatria. E a idolatria, antes de eu entrar no assunto, nós vamos falar lá em Isaías 58. Mas antes de eu entrar no assunto, o que é idolatria? A idolatria não é simplesmente uma imagem de escultura onde as pessoas vêm e prostram-se diante dela. A idolatria é tudo aquilo que eu ponho no lugar que é exclusivo de Deus. É tudo aquilo que eu ponho como primeiro na minha vida. Pode ser o meu relacionamento, pode ser o meu trabalho, pode ser o meu marido, a minha esposa, meus filhos, pode ser mim mesmo, meu corpo, pode ser o que for, minha carreira, meu ministério, não sei. Cada uma dessas coisas que são postas no lugar de Deus, essas coisas são para Deus ídolos. E nossas vidas, por causa do sistema mundano, tem como produto em nós produzido vidas, no caso, produzido ídolos. Então, às vezes, nós temos respostas em nós, mediante as circunstâncias, que nós não entendemos o porquê que fazemos como fazemos, e às vezes nem pensamos em fazer. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vamos supor que acontece um problema. Alguém bateu o carro. Tem gente que começa a ficar nervoso, não consegue reagir por causa do choque. Outros estão tranquilos como se nada tivesse acontecido. Mas essa pessoa que de repente entra em choque, ela tem algo dentro dela que travou ela um dia. Ou então foi esse o momento do start do problema e aquilo aprisiona essa pessoa. E isso impede ela de avançar. Então tudo aquilo que me prende
pode, em algum momento, se tornar um ídolo na minha vida, porque vai gerar um comportamento que não vai sair daquilo. Então chega até essa emoção, dessa emoção ele tem algo que não deixa passar e reprograma. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Então, todas as vezes que eu tenho um comportamento repetitivo diante de alguma circunstância, e isso não muda, isso, apesar de ser uma ferida, se torna para mim algo que me rege. Então, o meu ídolo. Então, por exemplo, se eu estou passando... se Deus fala assim que Ele é o meu pai e Ele me supre em tudo. E eu tenho muito dinheiro. Eu vou e oferto, faço caridade, faço isso, faço aquilo. Mas e quando eu tenho pouco? A verdade da palavra de Deus mudou? Deus deixou de ser meu provedor? Não. E por que eu retenho? Meu ídolo, dinheiro. Se eu tenho um relacionamento, eu estou com uma pessoa, a pessoa ela diz que me ama, isso e aquilo, mas ela começa a dar atenção para os outros, eu fico com ciúme. O que é isso? Idolatria. Por quê? Porque meu suprimento não está em Deus, está nela. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então tudo aquilo que a falta ou a abundância remove Deus do centro é idolatria. Amém? Amém. Então, o que o Senhor quer falar conosco? Isaías 58, vocês acharam aí? Para nós começarmos. Israel, o Senhor vem falando de Isaías 54, da promessa, né? Na verdade, Isaías 53, o Senhor vem falando do Messias, né? Que ele absorveu as culpas e por causa do sacrifício dele, muitos serão feitos justos. Aí no 54 ele fala da glória de Sião, das promessas que são dadas em Cristo Jesus para os filhos de Deus. Né? Aí Isaías 55, ele vai chamando as pessoas para vir receber dele, para comer do maná, comprar leite, etc. E vai falando que a palavra dele não volta vazia. Isaías 56, Deus vai começando a mostrar a idolatria de Israel. 57, a mesma coisa. Eu quero até fazer um resumo de 56 e 57 para vocês aqui, que eu anotei, porque isso aqui eu não tive como não marcar para falar para vocês. Ó, o contexto de Isaías 56 e 57. Israel estava mergulhado em profunda idolatria e egoísmo, sem um pingo de interesse no relacionamento com Deus. E por isso, não expressava a sua paternidade às nações, ou seja, não revelava que eram filhos de Deus, por causa da ausência do relacionamento. Então, além disso, estavam queimando seus filhos e filhas a Moloque. Ou seja, idolatria, o que significa? Significa a perca da geração seguinte. Só um resumo. Israel estava num nível tão grande de idolatria, de prostituição, que quando Deus chama alguém de prostituto, ele não está falando que a pessoa está fazendo sexo. Ele está dizendo que a pessoa trocou Deus por um ídolo. Prostituição de fé. Adultério. Para Deus é isso aqui. Quando Deus deixa de ser o centro da sua vida, você perde dele o direito de receber a sua herança. Onde há um ídolo na sua vida, aquela área da sua vida, Deus não consegue te abençoar com a herança que Cristo tem para a sua vida. Porque o ídolo está em pé. Então você presta culto a ele. Como? Não se comportando conforme a palavra de Deus, mas conforme a sua ferida ou conforme algo que te rege. Conforme um ídolo que você tem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, se eu tenho um relacionamento e eu deixo de fazer coisas por causa do meu relacionamento, coisas, vamos dizer assim, para Deus, ali está o meu ídolo, ali Deus não me abençoa. Aquele relacionamento meu está fadado ao fracasso. Se eu trabalho, eu ganho bem, e eu não devolvo ao Senhor o meu dízimo, a minha oferta, o que a palavra me orienta a fazer, Deus não pode abençoar. Por quê? Porque existe entre mim e Deus, um ídolo chamado Mamon. O Senhor falava comigo aqui enquanto o João louvava, eu via como que uma mão e um olho numa mão assim, e ela tinha vários dedos, ela não tinha uma mão só. Tipo, imagina aqui vários dedos na mão. E eu falo, o que é isso, Senhor? Como se os dedos mexessem assim, sabe? Como cobras, como cabelo de medusa. Não sei se alguém já viu aquela deusa grega. Com cabelo de medusa. Perguntava isso, o Senhor falava que era várias mãos em cima de uma mão. E a mão no olho fala de obras. Tipo assim, os serafins não. Não vou misturar essas coisas não. É porque as nossas mãos, Deus tem o seu olhar. Então o diabo, ele nos monitora através das obras também. Porque assim como ele fala, nós ouvimos, sentimos, realizamos. Deus fala, nós ouvimos, sentimos e realizamos. Tanto um quanto o outro, eles nos guiam através de palavras. Então as nossas mãos falam das nossas obras. Então por que estava com aquele monte de dedo aqui? Porque não era a mão de Deus. Eram várias mãos aqui. Então o único que é plural
é o diabo. Por quê? Porque são vários demônios, mas Deus é um só. Estão entendendo aqui? Então esse é o resumo da visão. O que o Senhor quer é nos guiar ao rompimento com a idolatria. Ao rompimento com aquelas coisas que retém em nós. Então o Senhor vai falar em cima dessas coisas para nós hoje. E por que, Tony, que ele vai entrar nesse assunto? Porque ele quer mais do que você te abençoar. Amém. Nós não queremos tanto ser abençoados quanto Deus nos quer abençoar. Por quê? Porque nós não sabemos o quanto Ele nos ama. E para que Ele possa nos abençoar, Ele põe em xeque o relacionamento dele conosco, porque vai saber que em algum momento pode ser que ele não seja bem entendido. Mas Ele passa por cima da privação da sua companhia para te abençoar num futuro próximo, ou longo, se você não perceber a tempo. A questão é que se você se segurar na verdade da palavra de Deus, você é muito mais sábio do que você imagina. Trazido para onde Deus tem, o ídolo cai da sua vida. O ídolo caindo, todo aquele rio acumulado chega na sua vida e chega restaurando e suprindo tudo. Amém. Amém, igreja? Amém. Então, Isaías capítulo 51, a partir, 58, perdão, a partir do verso 1, eu falei errado. Estão comigo? Amém. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tenho prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Tenho prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para feridos com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isso de jejum e é aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soldes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaços todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com um faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires nu, que o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Essa palavra aqui, ela é maravilhosa, assim como toda a palavra de Deus, mas falou muito comigo. O Senhor tem compartilhado comigo nesses últimos dias a respeito disso. E eu quero compartilhar com os irmãos por que essa palavra está vindo hoje para nós? Porque nós vamos entrar a partir de amanhã, depois eu vou anunciar com mais cautela, num período de jejum. Eu tenho anunciado aí um pouco antes, e é chegado o tempo de algumas coisas caírem por terra em nossas vidas. Amém. Porque senão o que tem que chegar para você e para mim não chega. E por que um jejum coletivo? Porque nós somos um corpo. Então não basta a célula A jejuar e a célula B e C não, e a D sim. Ou nós entramos em algo coletivo,
Porque nós precisamos que Jesus faça em nós, conforme nós vamos falar aqui mais para frente, algumas alterações. E só Ele nos muda. Não é a nossa birra que muda o outro, não é a nossa picuinha, não é as nossas artimanhas, não é nada que nós fazemos, é o próprio Cristo. Amém. O que cabe a nós é mudar a nós mesmos. De que forma? Recorrendo a Ele. Porque nem a gente consegue se mudar. Se você olhar no final das contas, é muito difícil ser no seu esforço se mudar. E quando consegue, alguma coisa sempre passa. Então, você não mudou? Mudei, mas enfim, né? Então é essa a ideia aqui. Então vamos lá, vamos conversar. Eu até separei aqui, né, nós falamos que a idolatria que os filhos de Israel estavam passando, elas eram tão intensas que eles sacrificavam os filhos. Estavam matando as crianças para dar para os deuses das outras, os outros deuses, de uma forma geral. E o que isso significa? Que quando os pais estão em idolatria, a geração seguinte perece. Então Deus quer nos dar uma geração, por isso a idolatria tem que cair. Porque senão nossos filhos vão crescer idolatrando outras coisas e não achando caminho para Cristo, caminho para Deus. E nós somos a porta, vocês estão entendendo? Então o que Deus quer de nós? Que nós tenhamos atenção para o jejum. Então assim, vamos lá, ó, verso 58:1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia a seu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Então a primeira coisa, num lugar onde há muita idolatria, né, eu marquei aqui, eu vou ler para vocês. Ó, num ambiente de idolatria, duas coisas devem ser apontadas sob a instrução do Espírito, que é a transgressão. E transgressão, né, quando você vai estudar o hebraico, a ideia resumida é: transgressão é uma rebelião em processo de expansão. Então, quando Deus começa a falar isso aqui, significa que a coisa não está tendo limite mais. Está crescendo, 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 e alguma coisa tem que parar. Então, quando fala-se de transgressão, fala-se de algo crescente, de algo que está se expandindo. Está entendendo? Então, duas coisas. A primeira é a transgressão, e a segunda delas são os pecados. E quando você vai estudar a etimologia da palavra pecado, que o autor usa aqui, é algo assim: errar o alvo, né, ou o caminho do correto e do dever, incorrendo em perca de direito e culpa diante de Deus. Então, o pecado, lá em 1 João 3, se eu não me engano, fala-se que é a transgressão da lei. Então, tudo aquilo que Deus não disse é pecado. Olha o nível em que o sistema mundano se aplica à nossa carne. Porque o nosso espírito está com Cristo Jesus nos lugares celestiais, mas pode nos reger daqui. Então, o sistema mundano pega tudo aquilo que eu e você aprendemos nessa terra, das nossas experiências, das experiências dos outros, das nossas escolhas, das escolhas dos outros, daqueles que vieram antes, e vai acumulando cultura, etc, etc, etc. E aí monta na sua cabeça um Frankenstein. Então, retalho de cada experiência de todo mundo, e você vai achando que aquilo é o que você é, e não é verdade. Porque a verdade é que se você nasceu de novo, você é exatamente o que a palavra fala. Amém. Deus te trata mediante o que Ele vê através disso aqui. Não tem outro prumo para Deus. Para Deus existem dois tipos de pessoas: as salvas e as não salvas. Então, o fato é, Deus quer que nós tenhamos entendimento que quando há um ambiente de idolatria, a primeira coisa que vem para derrubar isso é o confronto e a exposição daquilo. Aquilo precisa ser trazido à luz. Por quê? Porque se nós passarmos por cima, aquilo fica oculto. Deus, Ele não pula etapas, Ele derruba aquilo que está no caminho. Deus derruba o que atrapalha. Deus remove reis, estabelece reis. Deus remove os montes. E Deus faz o que Ele tem que fazer para que o seu caminho seja reto. Amém. Então, se há um poste ídolo lá na frente, se há alguma coisa que te atrapalha, pode ser um cantor gospel, um pregador, pode ser o que for. Então, qualquer coisa, no celular, aliás, ultimamente, né, as pessoas ficam bastante no celular, e não é uma ou outra, é muita gente. Né? Então, assim, por que nós falamos isso? Porque a gente pensa que coisas pequenas Deus não atenta. O Deus que criou o átomo é o mesmo Deus que criou o universo. Então, para Deus, nada escapa dos seus olhos. Nem o microscópico, nem o macroscópico. Tudo para Deus está diante dele. Então, continua comigo aqui, o verso 2. Vamos seguir. Mesmo neste estado, que estado de pecado e transgressão, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me
pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Então vamos parar aqui por enquanto. No verso 2 ele fala um negócio interessante que eu quero destacar com vocês. Acompanha comigo. Mesmo neste estado, né, de transgressão e pecado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Agora olha a palavra-chave do versículo que dá o segredo aqui. Ó. Como o povo que pratica justiça. Ele não falou que o povo praticava, mas era como um povo que, assim como o diabo anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele não é um leão, mas ele anda como um. Então é alguém querendo passar uma imagem daquilo que não é. Estão entendendo? O que é isso? Hipocrisia. É o que mais tem. Então a palavra-chave do verso aqui, porque você olhando rápido, parece, poxa, eles estão bem porque eles não são atendidos. Não, aí eles estão arrependidos, não sei o que. Não, mas não é bem assim não. Estão jejuando. Então, o que Deus olha é as minúcias, é as coisas pequenas. Então você vê aqui, como um povo, bota comigo no 2, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Aí Deus dá a resposta: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então significa que os motivos do jejum são egoístas. E tudo que é centralizado no egoísmo é demoníaco, é satânico. O Senhor me deu um negócio que eu vou escrever para vocês aqui. Verso 3 e 4. Olha que interessante. O jejum não move Deus, mas submete a carne a proceder justamente através do nosso homem espiritual. O nascido de novo que jejua, aliás, o nascido de novo jejua porque os princípios da palavra de Deus são a sua realidade. Ainda que todos os argumentos da sua carne digam e possam convencer do contrário, de modo que a mortificação da carne serve para a liberação do homem espiritual. Então para um pouquinho, vou ler mais uma vez com calma. O nascido de novo jejua porque os princípios da palavra de Deus são a sua realidade. Então, por partes. Por que isso? Se você nasceu de novo, você é filho da verdade. E para Deus existe uma verdade que é Cristo Jesus. Então tudo que Jesus diz, tudo que Jesus falou nessa palavra aqui é verdade para a sua vida. Nada aí fora é verdade para você. Como assim, Tony? Fala que é verdade, eu sinto dor, isso e aquilo. Mas não é uma verdade eterna. Você vê, você percebe, mas isso não é o que deve te reger. O que deve te reger é essa verdade. Amém. Entende? Lógico, tem as verdades naturais, elas nos afetam. E quando eu falo isso, eu falo de sentimentos, de dores, etc, etc, etc. Mas a verdade que te rege não é a sua dor, não é o seu medo, não é o seu sentimento. Porque o que você é não é o que você sente. O que é aquilo que te fez nascer, que é a palavra de Deus. Você é filho de uma palavra. Amém? Amém. Então, continua comigo aqui. Ainda que todos os argumentos da sua carne digam e possam convencer o contrário, de modo que a mortificação... Ixi, eu misturei as coisas, mas olha só. A mortificação... Para que serve o jejum? Deixa eu colocar aqui direito. O jejum, ele serve para que a sua carne seja mortificada e o seu espírito liberado. Eu escrevi aqui, eu baguncei, mas eu quero dar para vocês a ideia porque eu sei. Então, assim, quando você está muito cheio de argumento, o que é argumento? É aquilo que te leva a resistir ao que Deus diz. Mesmo quando a própria palavra de Deus está a seu favor, segundo a carne. Exemplo, o que o diabo disse para Jesus? Atire daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, para que não tropeces com teu pé em pedra. O diabo falou da palavra. E Jesus disse o que para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque nem a palavra serve como argumento para que você deixe de fazer o que Deus te orienta através dela. Então, por exemplo, mas aqui está escrito isso, mas aqui está escrito isso. Você está usando a palavra de Deus para combater a própria palavra de Deus. Quem faz isso é o diabo. Isso é um ídolo das nossas vidas que pega e usa para não fazer. É isso que o Senhor quer derrubar por terra hoje. Amém. Então, quando Ele traz a luz... Vocês estão entendendo? Você não está entendendo? Levanta a mão, que eu repito. Sim. Você vai falar assim: Tony, repete, eu repito. Então, olha o que o Senhor me fala. Então, assim, para os filhos de Deus, apenas um guia a verdade. Que é quem? O Espírito Santo. Se a palavra de Deus é dita para você, para que você não faça algo que a própria palavra de Deus diz, não foi Deus quem te guiou.
Porque ainda que Deus não nega a palavra com outra. Deus, ele te guia pela palavra, mas ele não vai usar uma palavra dele para rebater outra palavra dele. Vocês estão entendendo ou não? Então, olha só. Qualquer coisa que faz da palavra de Deus um argumento para a negação da justiça, seja anátema, olha a palavra que o Senhor me deu, pois é diabólico e carnal. Note que Israel era nitidamente egoísta, e Deus rejeita a oração de gente cujo Deus é o próprio ventre e fazem da piedade fonte de lucro. Então, o que está sendo dito para nós aqui? Que todas as vezes que o Senhor nos tem uma orientação para fazer, por exemplo, vamos para a comunhão, que é algo básico da vida no Espírito, que é o que nós pregamos aqui. E nós colocamos para Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas o fulano disse isso, mas não dá isso aqui. Olha o tanto de coisa que tem entre você e Deus. Cada argumento desse é algo que você tem para não ir para Deus. E aí você, de repente, lembra, Deus, você não me abençoa. É isso que está em xeque aqui. Todos esses argumentos, eles são voz da sua carne e voz até de ídolos que nós temos. Porque todos nós temos, e Deus tem que ir derrubando isso através da comunhão. É a sua comunhão que derruba esse tipo de idolatria. Estão entendendo, igreja? Sim. Então continua comigo, verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com um punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então o Senhor está sendo muito claro aqui. Ó. Seria este o jejum que escolhi? Deixa eu pegar a Bíblia aqui, caneta pequenininha. O jejum que escolhi? Cadê? Sim. Sim. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pão de saco e cinza? Chamaria tu a isto de jejum e dia aceitável do Senhor? E aí ele entra num negócio aqui. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Então, até então, ele só falou do jejum que o povo de Israel fazia. Era um jejum para que Deus visse o sacrifício da alma, mas não a resposta que o sacrifício da alma precisava produzir. Porque o que o jejum vai produzir em você? Mortificação da carne, mas ali estava agindo da carne ainda. Faziam o que tinha no coração deles. O que era? Envolvido idolatria, sacrifício de criança. Nós vemos aqui no verso 3, próprios interesses. Ele fala, cuidar dos vossos próprios interesses e exige que se faça o vosso trabalho. E aí ele fala de rixas, contendas, para ferir com punho iníquo. Então, a ideia é totalmente errada no coração deles. O jejum não era para mortificá-los, mas era para ferir o próximo. É para prejudicar o outro. Então, a ideia de que o coração estava errado para Deus responder a oração. Então, Deus não respondia. E não importa se era a nação que Deus chamou como filha. Então, às vezes, nós temos uma noção de que Deus responde todas as coisas conforme nós mesmos pensamos. E Deus não tem, como é que fala, interesse em responder somente a nós. Ele quer que nós venhamos para Ele para que Ele ajuste o que precisa para trazer para nós o que já foi respondido. Nós vivemos numa dimensão, porque quem nós somos? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então você não é isso aqui. O que você sente, o que você pensa, não é você. Agora, quando a mente de Cristo pensa em você, que pensa o que é segundo essa palavra, isso te respalda diante de Deus para que não haja nada entre você e Deus, entre a sua pergunta e a resposta de Deus. Amém. Entre o que você precisa e o agir do Senhor. Estão entendendo? Então todas as vezes que eu penso segundo eu mesmo, que eu me deixo levar pelos meus sentimentos, que eu me deixo levar pela culpa das pessoas, porque quanto mais carne você tiver, maior é a culpa dos outros. Então quanto maior for o bife que tiver lá, 5 kg de picanha, pronto, aí não tem jeito de relacionar com você. Tudo é culpa do outro. Já viu aquelas pessoas que você tem lá, poxa, a pessoa ela tá com dificuldade, você vai ajudar ela. E ela vai dificultando a sua ajuda. Você fez isso para ela, ajudou ela. Daqui a pouco ela arruma um problema, vai deixando difícil a sua ajuda para ela. Daqui a pouco. E quando você não consegue mais acompanhar a necessidade dela, ela fala que você não ajuda ela. Você não liga para ela, você não quer saber dela, que está faltando as coisas, você não é bom o suficiente. Já passaram por isso? Pois é, isso aí é só sobre. Então, ali o que você tem que fazer? Primeiro, mortificar a sua carne, porque senão aquilo vai continuar te afetando. Porque o diabo, ele joga com o emocional. E ele mexe nas suas emoções para que você brigue com as pessoas. E a nossa guerra não é contra carne e sangue. Principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Enquanto você está guerreando com o seu irmão, o diabo está rindo da sua cara.
está achando que a culpa é do fulano, do ciclano, do beltrano? Ele está rindo de você. E não é essa a ideia. Deus não nos fez para sermos submetidos ao jugo do inimigo. Mas também não nos diz para desprezá-lo. O fato é que se nós não mortificamos a carne, através do jejum, segundo Deus, que nós vamos entrar agora no verso 6, o diabo pega e nos faz instrumento dele. Não importa se você nasceu de novo ou não. Ele pode não te possuir, mas ele sugere coisas, se por causa do excesso de bife que tem aqui, de carne, né? Aí ele consegue fazer com que você responda. E a sua atitude, segundo a voz do inimigo, reproduz o poder dele na vida. Assim como a obediência a Deus libera o poder de Deus, a obediência ao diabo libera o poder do inimigo. Deus manda você honrar o seu pai e sua mãe. O que você faz? Você fala bom dia, você lava uma louça, você limpa a sua casa, você ajuda, você se preocupa. Ah, mas manda os pais honrarem os filhos. Manda também. Manda marido e esposa. Manda um monte de coisa. E como nós estamos com isso? Então todas essas coisas são coisas que fazem parte de um relacionamento segundo Deus. Então os princípios da palavra de Deus, quando você, ainda que não concorde, procura responder a eles, você está colocando a sua carne no lugar dela, porque o jejum serve para isso. O jejum serve para tirar o impedimento e a força da carne que só Jesus venceu e liberar o Espírito para ele fluir. Amém. Então você coloca aqui para fazer, fala, não, o Senhor falou que é assim. É claro que o Senhor quer tratar, quer mortificar você, mas se você for ficar esperando, como nós temos ensinado durante todo esse tempo, não, Deus tem que mortificar, tem que gerar vontade em você, mas até Deus gerar vontade em nós, depende muito da entrega. Aí nós deixamos de receber do Senhor porque não colocamos os princípios em prática. Isso tem nos privado de muita coisa. E graças a Deus o Senhor nos ensinou no começo. Amém. Sabe, então assim, os princípios espirituais são como as leis do reino de Deus. Aqui embaixo, a lei, ela não responde e ela não abençoa quem faz o certo. Mas no reino de Deus, abençoa. Quando você põe em prática as coisas que o Senhor te orienta, você não só abençoa a si mesmo, porque você libera Deus para fazer, como abençoa os próximos. Amém. Então, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Então, lá no céu, essas leis são aplicadas constantemente. Você está aqui, mas o seu Espírito está lá. Então, o meio do seu Espírito se manifestar aqui é através dessa obediência. Então, a lei em si, ela não é ruim. Ela é boa. O que eu tenho é muita carne tentando apagá-la. Tentando colocá-la num lugar que não é dela. Porque nós temos hoje dois extremos. Nós temos a graça extrema e nós temos a obediência à lei extrema. Mas Deus nunca separou os testamentos. Porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus ela é uma só. Então, o que o Senhor está fazendo? Ele está trazendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E o que isso significa? Significa família, num primeiro momento, e num ambiente maior, a família de Deus. Amém. E num ambiente terceiro ainda, que é maior que esse, a igreja e Cristo. Então, são os corações voltados à obediência. E não é uma obediência que você depende para a salvação, porque você já é salvo. O fato é que Deus vai poder responder aquilo que você executa. Então, porque quando você obedece, você abre uma porta para Deus passar. Quando você não obedece, você fechou a porta. Então não tem a ver com salvação, tem a ver com o favor de Deus. Estão entendendo? Você já foi salvo, você nasceu de novo. Isso agora não é a questão para Deus. A questão é que Ele quer te ensinar. Porque você foi feito rei e sacerdote lá em cima. Só que você, por enquanto, está aqui para reinar aqui. E você vai reinar com os princípios de lá e não com os daqui. E como que Deus vai trazer as coisas de lá para você, que são riquezas, abundância, plenitude, etc., se aqui você tem uma mentalidade desse sistema? Bateu, levou. Só vou fazer desmerecer. E blá, blá, blá. Não, com Deus não é assim. O reino de Deus não é democracia. O reino de Deus é um manda, o outro obedece, porque honra a autoridade. Como o João falou mais cedo. O que nos falta é uma cultura do reino, que é uma cultura de honra, uma cultura de reconhecimento, onde Cristo está no João, na Camila, na Sueli, na Duda, no Lin, na Indy e no Leandro. Então, eu não vou honrar o Leandro porque é o Leandro, eu vou honrar o Leandro porque Jesus habita nele. E porque Jesus habita nele, eu vou receber do Leandro a unção que o Leandro tem. E na Indy e em todos. Os que nasceram de novo. Agora, como nós honramos?
falando, pensando, presenteando. Então nós temos aqui vivido um momento novo. O Senhor está trabalhando em nós. Tem muita coisa acontecendo. E Deus, quando você obedece à honra, o que Ele faz? Ele te recompensa com uma alegria interior muito grande. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Essa é a vida plena em Cristo Jesus. Melhor dado que receber. Então assim, você vai ver que o seu coração vai virar de um jeito que você não vai querer reter mais nada. Essa palavra não é para todos. Mas a tendência é que o seu coração se escancare para as coisas. Poxa, hoje eu tenho R$1. Poxa, hoje eu tenho 5 milhões. Graças a Deus. Não é o quanto. É o coração que você tem em saber que você pode repartir um pouco ou muito. Porque é o que Deus faz. E Ele quer repartir o quê? Muito. Porque tudo é dele. Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele precisa que nós sejamos bons mordomos. Amém, igreja? Amém. Assim o reino se expande. Então vamos ler o verso 6 de novo. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Aqui nós vamos fazer devagarzinho, porque é muito detalhe. Vamos por etapas no verso 6. Ligaduras da impiedade. Quando você vai estudar o original, a ideia é assim: liberar o Espírito de Deus para atuar em mim. Então, ligadura da impiedade é toda a conexão entre a sua alma e o reino do Espírito. Eu não estou falando de Deus, estou falando do reino do Espírito. Qualquer influência espiritual te toca. Se é muita carne, se é muita ferida, se é muita mazela, se é muita coisa que não é de Deus, então o diabo tem ali um ponto de contato em que ele faz você gritar e obedecer. Então, vou pegar um exemplo. Uma pessoa que teve 5 relacionamentos. Por que ela está no 5º? Porque o 4º não deu certo, o 3º não deu, o 2º não deu, o 1º também não. Lógico. Então por que ela está no 5º? Porque alguma coisa ali fez com que ela continuasse procurando. E em uma pessoa de muitos relacionamentos, aonde está o problema? Nos outros ou nela? Nela. Por quê? Porque não dura. Então o que acontece? Esse é o jejum que vai resolver esse problema. Estou dando um exemplo. Tem vários outros, mas estou falando de relacionamento. Então o que Deus quer fazer? Ele precisa sarar você daquilo que vem fazendo você repetir o comportamento. Porque a tendência é que quanto mais você continua se relacionando, fugindo daquele problema, aquilo se torna para você uma fuga sempre. Então você nunca vai conseguir passar daquele limite. Porque quando chegou naquilo, você vai fazer aquilo que você sempre fez nos outros relacionamentos. Para quê? Para se guardar. Então os olhos do seu jejum, nesse tempo, estão voltados para quê? Para você. Deus, pesa a mão no fulano, faz a justiça. Meu Deus, eu estou errado. O fulano está errado, olha o que ele faz comigo. Que isso? Isso chama oração imprecatória. Você está amaldiçoando o seu irmão, o qual Cristo livrou das maldições. Então é muito delicado isso. Então Deus fala que Ele não vai responder. Mas tem uma coisa, Ele não diz que o diabo não responde. As suas palavras são autorização para o inimigo realizar algo na vida de quem quer que você está se direcionando. Por isso, já viu que o mundo fala assim, alguém já ouviu essa frase? Faça do seu ódio o seu combustível. Alguém já ouviu isso? Já ouviram? Eu já ouvi. Então assim, você está faltando ódio. É porque o mundo fala que você tem como canalizar energia, né? E tem mesmo. Só que Deus é amor. Então olha o extremo. O que Deus pode fazer através do ser humano, o diabo tenta reproduzir com um fundamento contrário. Então usa o seu ódio para buscar, a sua raiva. Não, usa isso para mostrar para os outros que você merece, que você é bom, que você é isso, que você é aquilo. Isso é o puro Satanás no seu bife aí. Só comendo da carne. E quanto maior é o seu sentimento de querer provar para os outros, de querer fazer isso de acontecer, maior é a ação do inimigo na sua vida. Porque você quer provar coisas que você não precisa. Você quer se justificar diante dos homens, e Deus é o que justifica diante dele mesmo. Amém. Então Ele é quem te justifica. Quem desonra você, desonra Ele. E quando eu digo desonra, eu falo nos 3 níveis. A nossa igreja ela terá uma cultura de repartir. Os problemas que chegarão à liderança serão os difíceis de resolver, porque os pais da planta estão passando fome. Irmão, vamos ajudar o fulano. Não precisa nem falar para o pastor. Amém. Sabe? A própria igreja vai se sarar, porque vai ser uma igreja curada. Amém. Mas como isso vai ser possível? Em comunhão com Cristo. Ninguém que não ora, ninguém que quer ter comunhão com a palavra, que tem comunhão com a palavra, deixa de ser transformado. Deixa eu fazer um parênteses com vocês aqui. Volta a Isaías 56.
Olha o verso comigo, verso 7. Verso 6 e 7. Isaías 56, verso 6 e verso 7. Eu vou só tomar uma água. Quem está sendo abençoado, glória a Deus. Glória a Deus. Olha lá. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para o amarem, o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Olha só. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. 2 vezes no mesmo verso Deus fala sobre ser casa de oração. Então não tem meio. Você vê que ele está falando de oração, casa de oração, e depois, um pouquinho em seguida, ele fala de jejum. Então significa que a oração é meu relacionamento com Deus, que a nova aliança é uma aliança de relacionamento. A graça é sinônimo de relacionamento com Deus. Para que serve a lei? São princípios para quem não quer relacionamento. No Antigo Testamento. No Novo, não. No Novo é relacionamento e instrução. Deus vai falar com você coisas que Ele não falaria no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Espírito não habitava em você. Mas agora, como Espírito, você tem como ouvir Deus nas coisas mínimas da sua vida. Amém. Não só mediante instrução, ajuda os pobres, dê seu dízimo, essas coisas. Mas Deus agora fala com você qualquer coisa. Te fala dos segredos futuros. Amém. Então, o que tem para a sua vida, o Espírito quer te anunciar. Então, a questão é que eu preciso ser casa de oração. Jesus falou, minha casa será chamada casa de oração. Então, Jesus é aquele que nos fez casa de oração. Como está a minha vida de oração? Quanto eu tenho me entregado? Porque a minha entrega é proporcional ao quanto Deus vai mudar. Eu não vou mudar mais do que a minha vida de oração. E eu não vou mais entender Deus quanto o tempo de meditação na palavra que eu tenho. Eu preciso ouvir Deus. Sabe por que tem muita igreja que está aí fora e não livra pessoas da morte, da condenação, do medo? Porque a pessoa que está liderando nunca teve a condição de ouvir a voz de Deus para abrir a igreja. Como assim, Tony? Se você... Tudo que Deus faz, Ele fala. Deus precisa soprar o nome da sua igreja no reino do Espírito. Ele fala, nome tal. Se Ele não falar, a sua igreja não existe lá, existe aqui. Mas por que tem igreja grande? Porque Deus deu dons aos homens. E pelo dom Deus faz e abençoa. Mas ali o candelabro nunca existiu. Estão entendendo? Sim. Então, para Deus fazer algo na sua vida e aquilo ter valor eterno, precisa sair da boca de Deus. Deus tem as promessas. As promessas de Deus, elas são conquistadas mediante o seu entendimento. As coisas encobertas, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, enquanto você não vai buscar em Deus, você não vai acessar as promessas, porque sua mente não comporta receber as promessas de Deus, porque você não entende. Deus não vai te dar nada além do que você entende. Por isso que a comunhão é algo poderosíssimo. E o diabo quer barrar você e eu. O diabo vence a maioria das nossas guerras num lance só. Não ora. Tô com preguiça. Tô com medo. Tô com sono. Amanhã tem que fazer isso. Não, fulano. O diabo faz você ficar quieto, ele perde. Ele ganha isso. Agora, se você abre a boca, é problema para ele. Estão entendendo? Amém. Quem vai orar mais em línguas aí? Amém. Amém, graças a Deus. É nóis, hein? Vamos continuar aqui, ó. Verso 6 de novo. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que só das ligaduras tem piedade. Então, lembrando, ligadura da impiedade é liberar o Espírito de Deus para agir em mim. Então, ligadura da impiedade é Deus romper a conexão entre a sua carne e o inimigo. Então você está com medo lá e o diabo está lá. Fica com medo, apertando o botão do medo no C. Quando você vai jejuando, daqui a pouco Deus rompe a conexão. Ele fica medo, não funciona mais. Você não tem mais medo daquilo. Deus tirou. Por quê? Porque o problema era desse tamanho e você era assim. Você se edificou, você ficou maior que o problema. O problema passou? Não. Você só está maior que ele. Você fala, nossa, tinha problema com isso aqui? Glória Esse a era o Deus. meu problema? Amém. Então, por que você, por enquanto, tem dificuldade? Porque você olha de baixo para cima. Então, se edifique, fique maior do que no espírito, e você vai olhar de baixo para cima, de cima para baixo. Você passa. Acabou. Aí a questão de tempo, você não vai ter dificuldade em esperar. Por quê? Deus sentou no seu coração no lugar daquele ídolo. Amém. No lugar daquele problema. No lugar daquela coisa que te maltratava. Está entendendo? Então, olha só, ligadura da impiedade. A segunda coisa que tem aqui é ataduras da servidão.
Então tudo isso é tirado do original, olha só, eu não vou ler as palavras porque senão leva muito tempo. Depois de ungidos, perdoar as dívidas, ofensas e liberá-las no Espírito. Então eu vou ler de novo. Ataduras da servidão. Depois de ungidos, no caso desse primeiro passo do jejum, perdoar as dívidas, ou entre aspas as ofensas, e liberá-las no Espírito. O povo de Israel tinha uma cultura antiga, né? Em que Deus mandava, depois de um tempo, se a pessoa não tivesse como pagar a dívida dela, você perdoa e libera ela livre. Não vai cobrar nada dela. Porque antes podia servir e pagar a dívida com serviço. Então, Deus foi e deu uma ordem que passou um tempo, não deu para pagar, libera a pessoa. Abençoa ela. E ela vai sair e ser livre como quem não deve nada e não vai mais ser servo de ninguém. Ela vai começar a vida dela. Essa é a ideia. Então, Jesus fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E a palavra para dívidas pode ser ofensas. Então, como você está com relação às pessoas que estão à sua volta? Quem tem te ofendido? Você tem guardado a pessoa no seu coração ou você liberou ela? Porque se você está segurando, ela não avança e você também não. Vocês ficam presos um no outro. No reino do Espírito. Existe uma atadura ali. Que é o que Deus quer romper. E o jejum faz isso. Amém. Aleluia. Ele rompe. Se você não jejuar, aquilo vai ficar. Você não vai crescer, sua vida não vai mudar. Deus não tem por onde te abençoar porque você está ali fechando tudo. Não, eu não vou ficar aqui até a pessoa pagar. Coitado de você, não paga ela, não paga você. O maior problema que tem é a ausência de perdão. Por isso que é perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então que dívida? Pode ser dívida emocional, que é o que eu estou falando. Essa é a mais grave. Toda vez você tem que sair para ir perdoando quem te deve. Dinheiro não, comprou, tem que pagar. Não é essa a ideia. Mas eu estou dizendo o seguinte, a dívida emocional é onde você está munição para o inimigo. Ele vive dos seus sentimentos negativos. Medo, dúvida, receio, soberba, orgulho e todos os outros, angústia. É aí que você nutre ele. Então, se ele fizer você pensar, ele consegue maquinar algo na sua vida e construir na sua alma coisas que vão levar você sempre a esse sentimento. Por quê? Porque é ele onde rege você. Aí você não tem mais controle de si, é ele que te controla. Daqui a pouco ele pode até possuir você, se ele fizer tudo. Então, por isso que, para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém. Qual é a chave da obra do diabo? É fazer você olhar para a necessidade, em vez de olhar para a abundância de Deus. Lá no Éden. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Então Deus falou, você tem tudo isso aqui, não come dessa. O diabo falou assim, Deus não vai te dar dessa daqui? Ele tira você do olho do mundo e faz você olhar pouco. E esse pouco é aquilo que te falta. Eu falo, isso aqui, você tem que ter isso aqui é que vai te fazer bem. Lá não, isso aqui, ó. E aí você fica naquele pouco. O que é isso? Miséria. Egoísmo. Então Deus está mostrando aonde o diabo te rege. Quanto mais você pensa em você, maior é o seu problema. O reino de Deus é um reino doador. Deus amou o mundo de tal maneira que recusou o filho. Não, que deu. Então, poxa, se Deus deu o filho, olha o tamanho do coração de Deus com relação a você. É o filho, gente. É o filho. Não é um cacho de uva, não. Não é uma paçoca ou $1 bilhão de dólares. É o filho de Deus. Então, ele amou ou não amou? Amou. Então, se Deus tem coração para dar o filho em favor seu e meu, o quanto ele não nos ama, para a gente chegar e falar que Deus não me abençoa, que Deus não me escuta, a gente tem que criar vergonha na cara mesmo. E ir para Deus, com arrependimento, com jejum. Por quê? Porque Deus, não é que Deus espera, nossa, tem que afligir minha alma. Não, Deus quer tirar isso para você ver o quanto Ele é bom. Glória a Deus. Deus quer tirar as coisas da frente dos seus olhos para você ver. Falar, gente, eu estou aqui, eu sempre te amei. Amém. Amém. Então o diabo tem que fazer você pensar que Deus não te ama. Que Deus não se importa com as suas necessidades. Se Ele não se importasse, nem seu pai queria virar. Por que ele vinha aqui? Jesus ganhou o quê vindo aqui? A morte. Ele não tinha morrido ainda. Entre aspas, depois da ressurreição, tudo, Ele nos comprou. Então por isso que nós cantamos aqui, como é que a gente cantou? A última música lá, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Não há nada que eu queira mais. É mesmo? Uma vez eu vi um pregador falar assim, os crentes não falam mentiras, eles cantam. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque o que eu faço fala mais de mim do que aquilo que eu falo.
Os nossos filhos olham o nosso procedimento. Então, assim, como você lida com as pessoas da sua casa é exatamente aquilo que seus filhos observam. Como você lida com os outros. E Deus fala isso por quê? Porque Ele é nosso Pai, nós somos filhos. Por que nós não conseguimos ver Deus? Porque nós queremos ver Ele lá fora e não aqui. Jesus, por que Ele não se revelou para o pessoal no caminho de Emaús? Até Ele contar tudo. Ele se revelou na palavra lá para eles. E aí o que acontece? No final da conversa, o pessoal falou assim, nossa, quando Ele falava conosco, nosso coração ardia. Por quê? Porque é assim que Jesus quer se revelar para nós, é aqui. Então, eles conversando, Jesus falando e o coração deles queimando. Porque eles não queriam que Jesus ficasse, que Jesus não queria que eles vissem e a matéria de Jesus, a manifestação física, fosse o que determinasse eles. Mas aqui, ó. Por isso que Jesus pregou para eles. Não, o fato é, como eu estou com Deus? Eu estou me relacionando muito, pouco ou nada? Então, é isso que o Senhor está me chamando de volta. E para isso, eu preciso de jejum. 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 3 tá bom. Aleluia. Vamos lá, ó. Verso então 6 ainda. Terceiro nível. Então são ligaduras da impiedade, ataduras da servidão e oprimidos e despedaçar o jugo, que está logo embaixo. Estão vendo aí? O que é isso? Enquanto as pessoas permanecerem castigadas dentro de nós, é o que nós estamos falando aqui, viverão oprimidas e não romperão em suas vidas. Consequentemente, nós também não. E tem um detalhe. Tudo o que o Senhor livra de dentro de nós, né, tira de dentro de nós, é livre para sair do lado de fora das nossas vidas. Então tudo que o Senhor tirou de você, some da sua vida lá fora. Em outras palavras, se você está com um problema com alguém e esse problema some do seu coração, o seu problema lá fora é resolvido. Glória a Deus. Se você está com uma ausência de alguma coisa, e aqui dentro do seu coração que está doendo, quando aquilo sai do seu coração, lá fora é suprido. Amém. É assim que funciona com Deus. O que está aqui dentro, projeta. Se Deus não sarar você por dentro, você não vai curar ninguém. Você não vai ter nada que é a resposta da cura de Deus. Porque Deus nos deu a plenitude da divindade em Cristo Jesus. Fala lá em Efésios 1. Mas o que é isso, plenitude da divindade? Por que nós podemos ter a plenitude? Porque o cabeça do corpo é Cristo. Então Cristo pensa tudo que Deus pensa. Então nós somos o corpo. O que Ele pensa precisa ser entendido por mim para que eu desfrute daquela vida. Ele é o cabeça, não sou eu. Se eu penso que a minha cabeça, a cabeça de Cristo pensa, a minha vai barrar o pensamento dele. Eu não recebo. Rogo-vos, pois, irmãos, por misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Ou seja, não fique achando que aqui fora é o que determina o seu jeito de pensar. O que te norteia é a palavra de Deus. Amém. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar. O que é experiência? É desfrutar com a alma a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus quer imprimir dentro do seu coração a alegria de ser um filho dele. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Já viu aquele irmão que fala que a alegria do Senhor é a nossa força e a tromba dele está 3 metros para baixo? Que alegria do Senhor é essa? Que Senhor que é o dele? Que tipo de filho de Deus nós somos que podemos, alguns vivem frustrados? Por quê? Estão comendo comida contaminada, primeira coisa. E segundo, não conheceram Jesus de fato. Porque aonde está o Senhor? Salmo 16, verso 11. Tu me ensinarás as veredas da vida. Na tua presença, plenitude de alegria. Não é pouca, não, é plenitude. E na tua destra, delícias perpetuamente. Relacionamento. E o verso anterior fala assim, não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O santo de Deus é Cristo. Cristo está em você. Ele é o cabeça, você é o corpo. Você não vai ficar com a sua alma na morte. Não vai ficar doente, não vai ficar morrendo, reclamando, murmurando. Amém. Deus está derrubando capetaiada. Lapado, né? Só uma renda de Deus passando aqui. Hoje tá bruto o negócio aqui. Então vamos continuar aqui, ó. Nós já estamos acabando. Deixa eu ver como é que tá. Como está o tempo aí? 53 já, meu Deus. Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Verso 7 nós já vamos encerrar. Não encerra ainda não. Ó. Porventura não é também que repartas, verso 7, tá? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então você vê, né, aqui eu quero fazer
um detalhe aqui, uma analogia com os irmãos aqui. Na palavra jejum, eu não falei do hebraico, eu deixei falar agora. A palavra hebraica para jejum, ela é uma palavra que chama som. Estou lendo em português, mas tem um som dela lá. E eu escrevi aqui, ó, algo que envolve renúncia. Quando queremos honrar alguém ou progredir no espírito, ofertamos algo de grande valor para nossa alma. E isso envolve o conteúdo original da palavra hebraica, que som no próprio texto. Você pode ver, assim, aqui não ficou claro, mas eu vou explicar para vocês. Existem 2 níveis de jejum, porque no contexto ele está falando de afligir a alma. Nós vemos aqui para trás. É uma aflição da alma. E como eles afligiam a alma em Israel? Aqui, no contexto do hebraico original, é comida, param de comer. Só que existe uma segunda categoria de jejum, que é aonde Deus vem trabalhar em você o romper da idolatria, que chama-se renúncia. É uma aflição que Deus põe na sua alma, vamos dizer assim, Deus põe não, é uma aflição que você tem de perder aquilo. Um exemplo, o que Deus pediu para Abraão? Isaac. O que Isaac? Era promessa. Poxa, o senhor falou que ia me dar, agora o senhor está pedindo de volta? Você acha que Abraão foi fácil? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Bíblia fala que levou 3 dias, que ele foi até caminhar no Monte Moriá lá, pensando naquilo, montando as pedras, as coisas de Deus. Não, Deus vai ressuscitar o menino, não é possível. Foi, e com muita relutância, não é claro isso na palavra, mas com certeza um pai que não vai matar um filho de qualquer forma. Ele foi e soltou. O que Deus fez? Devolveu e multiplicou a descendência. Amém. Então, quando Deus te põe no coração uma semeadura, Ele tem uma colheita pronta para você. Em cima daquilo. Deus fala para você, dê tal coisa. Aquela roupa que você mais gosta, aquele perfume, aquele celular. Isso entra num outro nível, nós vamos estudar. Eu já estou com um estudo pronto de finanças, honra, primícia, etc. para nós conversar. Mas só para você entender, a renúncia para Deus tem valor de aflição da alma. Porque você não está deixando aquilo controlar você. Você quis abençoar alguém com algo que você amava. Quem faz isso é só o próprio Deus. Glória a Deus. Amém. Então, você libera um poder de Deus assim, uma bomba atômica no reino do Espírito, quando você é capaz de renunciar. Então, assim, cada um de nós tem algo que gosta muito. Você seria capaz de dar alguém que você queira honrar? Aquilo que você gosta? Pensa, não precisa responder para mim não. Porque se você tem condição, faça. Porque quando o Senhor traz uma palavra dessa, o Senhor está te dando agora a porta de saída. Porque o fato aqui, o contexto de Israel é o seguinte, olha o verso 8. Continua comigo, verso 8. Então, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirás, eis-me aqui. Geralmente é Isaías que falou no começo, não sei se vocês lembram, Isaías no capítulo 6, quem enviarei por nós? O Senhor pergunta. Isaías fala, eis-me aqui. Agora o Senhor vai revelar para ele que o meio de Deus se revelar como pronto para você é, dentro desse contexto todo, esse tipo de obediência. Amém. Deus fala, eis-me aqui, na hora, como ele continua, verso 9, não, verso 8 de novo, ó. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor responderá, gritarás por socorro, e ele dirás, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, olha o cuidado com as palavras, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O que é a luz nascer nas trevas? Aquela resposta para aquele problema que você não acha, aparece. Porque Deus, quando viu trevas, disse o quê? Haja luz. Cristo se manifestou naquela hora, que Cristo é a luz do mundo. Amém. Ele estava lá, mas as trevas apareciam, mais do que a luz. Aí Deus falou, Jesus apareça, parafraseando. E Jesus manifestou-se, porque ninguém criou Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é o eterno Filho de Deus. Amém? Amém. Então, aquele problema que você não consegue vencer, Deus está te dando a saída. Amém. Será que não é uma renúncia que Ele te pede? Será que não é algo que você está deixando de... que você está não fazendo para que Deus possa passar por essa porta, por esse movimento seu, e responder essa oração? Pergunta. Cada um vai meditar e o Senhor vai falar com você. E vamos continuar aqui, verso 10. Se abrires a tua alma, verso 11, perdão.
o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os seus filhos edificarão as antigas ruínas. Então olha só, os filhos vão herdar algo do seu DNA, porque o que você fez fica marcado. Então quando o seu filho nascer, ele vai nascer cheio dessa herança. Então olha só, levantarás os fundamentos de muitas gerações. Então seu filho será bênção para muita gente. Glória a Deus. Olha aqui, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meio do meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos. Então olha só, não é do seu jeito. Caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem como você gostaria, nem falando palavras vãs, ou seja, murmuração. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então nós sabemos que o sábado, no Antigo Testamento é um dia, mas no Novo é o próprio Cristo. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, lá em Hebreus 4, fala-se de entrar no descanso de Deus. E o lugar de descanso é onde Deus recriou todas as coisas, que é em Cristo Jesus. Então, quando você leva a sua alma lá para cima, o que é isso? Edificação, que Deus vai te sarando, te resgatando, te tratando. Você já está lá em cima, então você confia que Ele vai te suprir, aconteça o que acontecer. O diabo perde as conexões com a sua alma. Glória a Deus. Ele não consegue mais te manipular pelas circunstâncias. E olha que ele é bom em fazer teatro. Ele produz as coisas com realidade. E as coisas, se tocam a sua alma, é problema para você. Agora, se não tocam, você estava aqui, agora você não está mais, você está lá, você subiu na frente do diabo, porque Deus te levou para cima. Estão entendendo, igreja? Amém. Então, tenha atenção, vá para a comunhão, pense com Deus, veja se o Senhor não está te pedindo algo. Tem algo glorioso para a minha vida e para a sua. E o Senhor quer soltar, porque nós estamos aonde o Senhor tem falado. Amém. Amém, Glória a igreja? Deus. Senhor, nós te bendizemos essa noite. Obrigado pelas tuas palavras de vida eterna. Obrigado porque o Senhor tem nos edificado, nos limpado, porque as tuas palavras são espírito e vida. E nós temos crido e conhecido, Senhor Jesus, que tu és o Santo de Deus e só tu tens as palavras de vida eterna. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Papai, obrigado por esse tempo, porque o Senhor está findando ele e abrindo uma nova porta. São novidades, são manifestações tremendas do Senhor e respostas que o Senhor tem trazido e trará ainda mais para nós. Que o Senhor venha a fartar-nos, Deus, com a Tua presença, com a Tua comunhão, com a Tua palavra, para que possamos responder, Deus, conforme o Senhor nos tem orientado, conforme o Senhor tem pedido a nós, porque aonde há o Senhor, papai, ali há vida, ali há saúde e ali há restauração. Obrigado, porque o Senhor sempre ouve a Tua igreja. Nós oramos para que o Senhor abençoe os irmãos que estão nos ouvindo, aqueles que virão nos ouvir, aqueles, Deus, que são ligados a nós, nossas famílias, que todos sejam tocados, curados e libertos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quem foi abençoado, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Concluído. Hoje foi 1h01.